Saudações rubro-negras, flageniais. Flamengo renova com Gerson até 2030. Estou feliz e mais motivado, com aproveitamento recente de quase 90%. Flamengo volta ao Maracanã pela Libertadores, Pedro. Ô Pedrão, tem treinado bem no Fla e aumenta as chances de voltar após 220 dias. Daquele jeito que a gente sempre faz aqui no canal. Primeiro eu te trago os fatos e as notícias, depois eu dou a minha opinião. Flamengo renova com Gerson até 2030. Estou feliz e mais motivado. Alô, alô, nação rubro-negra! Pode comemorar porque hoje é dia de notícia boa. O Flamengo oficializou a renovação de contrato do capitão Gerson até 2030. Isso mesmo, mais 5 anos de coringa no Mengão. Depois de semanas de negociação, com muita conversa nos bastidores, o martelo foi batido. O vínculo que ia até 2027 foi estendido por mais 3 temporadas e não foi só prorrogação de contrato. Não foi não. Teve reajuste salarial, reestruturação de luvas e, claro, uma boa dose de confiança mútua. Mas por que tanta novela para renovar com o Gerson? Porque apesar de já ter contrato assinado, o staff dele entendia que os valores estavam defasados. Desde que voltou da Europa em 2023, Gerson mantinha o mesmo salário, um dos menores entre os protagonistas do elenco. Só que o contexto mudou. Ele virou capitão, referência técnica e liderança de vestiário. Então, nada mais justo do que ser valorizado. Claro que não foi fácil. O Flamengo resistiu o quanto pôde para não romper o teto que vem tentando manter no elenco. Mas, ao mesmo tempo, reconheceu: se tem um cara que representa dentro e fora de campo, é o Gerson. E com o aval da comissão técnica, especialmente do técnico Felipe Luiz, o acordo foi costurado. Aspas para o Coringa aqui, pessoal. Feliz, realizando mais um sonho na minha vida. É o time do meu coração. Espero que a minha passagem continue sendo vitoriosa. Feliz e mais motivado ainda. Quero sempre buscar mais. E olha que forte essa fala dele. A renovação não me faz relaxar, me dá combustível para fazer o meu melhor. Isso mostra, pessoal, que o Gerson está comprometido de verdade. Ele quer mais Libertadores, mais brasileiros, mais taças. E isso casa com o projeto do Flamengo de manter uma espinha dorsal sólida até o final da década. Falar um pouquinho dos números aqui do Gerson, né? 238 jogos com o manto, 219 como titular, 18 gols, 30 assistências. Olha esse aproveitamento de passe, gente. Aí é para arrebentar mesmo. 88% de aproveitamento nos passes em 238 jogos. Cara, é uma coisa absurda. Absurdo esse número do Gerson aqui. Não é à toa, né, pessoal, que ele é chamado de coringa. Joga de primeiro volante, segundo, meio avançado, às vezes até de ala pela esquerda. Inteligente, técnico, raçudo. O tipo de jogador que eleva o nível do time. Mas vamos ser realistas, essa renovação não é só um gesto de gratidão. Ela também é estratégica. O Flamengo sabe que o Gerson, mesmo aos 27 anos, ainda é um ativo valioso do mercado. Zenit da Rússia e outros clubes da Europa monitoravam a situação. E deixar um cara como ele insatisfeito poderia gerar ruído em véspera de decisões. Agora, com o contrato renovado e valorização feita, o clube garante estabilidade e, de quebra, mantém a liderança e do vestiário firme. E como, se não bastasse, Gerson renovando, tem mais notícia boa por aí. Pedro tá de volta. Foram 220 dias longe dos gramados, depois de romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo. A lesão foi séria, né? Foi um rompimento total do ligamento cruzado do joelho esquerdo.
Aconteceu num treino com a seleção. E mesmo assim, ele terminou o ano passado como artilheiro do Flamengo. 2024, artilheiro do Flamengo foi Pedro, em setembro já não estava jogando mais. Agora, treinando normalmente e liberado pelo departamento médico, o Pedro deve ser relacionado contra o Central Córdoba, já agora, nessa quarta-feira, pela segunda rodada da Libertadores. Vai voltar aos poucos, ganhando ritmo, é lógico, né? Seguindo o processo, mas a expectativa é enorme, até porque, sejamos sinceros, o Flamengo está criando muito, mas está perdendo o gol pra carilha, hein? Pelo amor de Deus! A volta do camisa 9 pode ser o que faltava, né? Para essa engrenagem voltar a rodar fino. E falando em Libertadores, o palco tá montado, né? O Mengão volta ao Maracanã, onde tem uma retrospectiva absurda. 31 jogos em casa entre 2019 e 2024, com 26 vitórias, 3 empates e só 2 derrotas. Um aproveitamento de 87%, quase 90%, né? 87%, mas quase 90%. 87, 80 alto, né? Como diria. E contra o Central Córdoba, né? Adversário teoricamente mais fraco do grupo, mas com Gerson renovado, Pedro voltando e o Maraca pulsando. A expectativa é de que tenhamos um grande jogo e de afirmação desse novo Flamengo, comandado pelo Felipe Luiz. Quem sabe uma goleadinha, né? Tá com cara disso, quem sabe, né? Agora eu te dou a minha opinião, né, pessoal? Como de praxe aqui no canal. Feliz pelo Gerson e pelo Flamengo. Apesar do pai e empresário dele não terem... Apesar do pai, né? Que é o empresário dele, tá? É a mesma pessoa, tá, pessoal? Pai e empresário, é a mesma, tá? Não ter, né, demonstrado o respeito que a instituição merece, a gente já comentou aqui no canal, né, sobre essa situação, já falamos demais sobre isso. Deveria, né? Essa situação deveria ter sido resolvida nos bastidores, mas o pai do Gerson preferiu ir a público cobrar algo que, sinceramente, na minha opinião, ninguém do Flamengo errou. Ele voltou por uma situação, né, que com a troca do técnico lá, do time, né, que era o Sampaoli, que adorava, ele era titular absoluto com o Sampaoli, trocou de técnico, entrou no outro técnico, deixou ele no banco, às vezes nem no banco ficava. Aí o pai do Gerson falou demais de novo e eles quiseram voltar, só que o Flamengo já tinha pago, teve que pagar o Paris, o time, né, francês que o Gerson jogava, né, esqueci o nome agora, mas ele teve que pagar, né, acho que foi 15 milhões de euros, mais ou menos, um negócio assim, 15 ou 13 milhões de euros, um negócio assim. E aí não tinha como pagar um salário alto para ele, né? Falou assim, olha, a gente até quer que você volte, mas não tem como a gente pagar um salário alto para você. Depois a gente conversa sobre isso daí, mas... E ficou, né? Até 2027 ele realmente estava com um salário defasado. Na minha opinião, não teve erro, né? Se houve algum erro, foi a gestão anterior, que talvez tenha prometido algo sem saber se venceria a eleição ou não. E acabou perdendo, né? Tomara que isso não vire também, pessoal. Estou preocupado com isso, tá? Uma moda, né? No Flamengo. Imagina se todo jogador que quiser aumento resolva falar para o seu empresário, ir para as redes sociais, né? Fazer pressão. Entendeu? Seria um desastre, né? Espero que o clube saiba blindar esse tipo de situação e que esse caso não abra precedente. Dito isso, o Gerson merece, o Flamengo merece, final feliz, virou capitão e é um jogador brilhante e muito útil para o Flamengo, tá? Muito útil mesmo, tá? Sobre o Pedro, muita gente está dizendo que é arriscado a volta dele agora, porque deu 7 meses e no protocolo 9 meses, a maioria volta em 9 meses ou 8, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas segundo os médicos do Flamengo, está tudo dentro do cronograma. Sempre falo aqui no canal, somos parecidos, tá, pessoal? Somos parecidos, mas cada ser humano é único. Cada um tem seu tempo de recuperação. Uns voltam mais rápido, outros levam mais tempo. E tem outro ponto. O Pedro é muito valioso para o Flamengo.
Gente, gol é dinheiro. Por isso que os atacantes, e principalmente os que fazem gol, custa caro. O gol custa caro. E o Pedro, tá? O Pedro é valiosíssimo pro Flamengo, porque faz gols. Ele, depois que ele saiu, o Flamengo fica aí, ó, nesse negócio. Não consegue fazer gol, cara. Passa a bola, entra a bola, não sei o quê, o cara de cara pro gol, o outro... E perde gol, e perde gol, e perde gol, e depois no final do jogo a gente passa sufoco. É assim que tá acontecendo. Então, ele é valiosíssimo, porque ele faz gol. E gol custa caro. E assim, dito isso, vocês acham mesmo que os médicos iriam colocar tudo em risco por pressão ou por pressa? Cara, eu confio na avaliação da DM rubro-negro. Cara, concordo com eles e assim, e vamos que vamos, tá? Eu acho que o Pedro, se realmente a concretizar dele ir pro jogo hoje, ele vai entrar aos poucos e se ele for é porque realmente ele tá se recuperando, tá tendo uma recuperação extraordinária, tá? Na primeira que ele fez no Fluminense, no outro joelho, no joelho direito, tá? Ele recuperou em 7 meses e 2 dias. Então, assim, é o atleta, é o ser humano, entendeu? Essa recuperação se dá por causa da estrutura física dele, pelo empenho dele que ele tem, né? Não é um Neymar na vida que vive na gandaia, se preocupa com o seu corpo, é seu instrumento de trabalho, entendeu? Então, eu acho isso. Então, nação, comenta aí, você curtiu a renovação do Coringa? Acha que o Pedro já tem que começar jogando? E o que espera desse Mengão na sequência da Libertadores? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para fortalecer esse conteúdo. Aqui é o Flamengo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tamo junto e vambora, Mengão! Vamos ficando por aqui, pessoal. Créditos GE, lance, coluna do Fla, 7,90 minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. Obrigado por flamengar comigo. E lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. Não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, ou mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!